Olá, eu sou Marina, sou doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou integrante do grupo Dimensões do Regime Vargas e seus desdobramentos. A gente já fez uma live há um tempo atrás sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E eu não tô falando só de pracinha não. Ficou interessado? Vou deixar a descrição aqui na descrição o link, tá bom, gente? Hoje eu vim conversar sobre política da boa vizinhança com vocês. A política da boa vizinhança, ela foi a principal plataforma de governo político do governo Roosevelt para uma política exterior voltada às Américas. Então ela vai acontecer ali de 33 a 45, o período do governo Roosevelt, né? E ela já busca alguns antecedentes, como assim, o Hoover, que é o presidente anterior ao Roosevelt, ele viaja, e também alguns outros nomes importantes como Rockefeller, viajam pelas Américas e eles detectam um grande anti-americanismo, uma crise do pensamento liberal, e aí eles começam a pensar coisas para poder causar aproximação entre as Américas. E a primeira vez que é atribuído o termo bons vizinhos é pelo Hoover, em 1928. Logo depois acontece o crash da Bolsa de Nova York, ele abandona ali então o interesse, né, de aproximação com as Américas. E isso vai voltar em 33 com a eleição do Roosevelt como uma plataforma de política externa, tá? E o que é essa política da boa vizinhança? Aposto que você, meu querido, minha querida, pensou agora no Zé Carioca e na Carmen Miranda, porque o investimento cultural foi muito grande nesse período, tá? Mas a política da boa vizinhança, ela não se limitava a isso. Ela era, basicamente, um conjunto de mecanismos culturais, econômicos, políticos, que envolviam ali, então, ações de diversos meios culturais, revistas, fotografias, quadrinhos, vários meios, filmes, como também de âmbito da educação, da saúde, de projetos de saneamento, de alimentação, para aproximar ali as Américas. Intercâmbios profissionais e também estudantis, além de artísticos, tá? Então tudo isso ali envolvia a política da boa vizinhança. Era pretendido substituir aquilo que ficou conhecido como Big Stick, que eram aquelas intervenções, vou deixar uma charge aqui para vocês, aquelas intervenções políticas e militares que os Estados Unidos faziam nas Américas. O Brasil sofreu pouco com isso em relação à América Central, por exemplo. Se a gente for pensar no Caribe, né, o Big Stick foi uma política que deteriorou muito. E aí, o que acontece? O governo Roosevelt busca, então, a aproximação de uma outra forma, através da sedução. Então, a cultura, a diplomacia, a economia, seria uma forma de conquistar o aliado, como Antônio Pedro Tota fala, pela conquista dos corações, tá? Então, seria a mudança dessa intervenção política e militar para intervenções diplomáticas e culturais, colocando ali todas as nações americanas com igualdade jurídica, pelo menos na teoria, e que essas intervenções seriam substituídas por consultas periódicas às Américas, aos países das Américas, para soluções de problemas. Tá bom? E aí, por que eles estão também preocupados com isso? Gente, a gente está na década de 30, eles estão preocupados com a ascensão do nazifascismo, tá? O Brasil, por exemplo, era o segundo maior partido nazifascista nazista fora da Alemanha. Então, vou deixar aqui para vocês uma imagem. O que isso faz? Esse perigo de perder a hegemonia continental dos Estados Unidos. Estão muito ligados àquela doutrina Monroe de América para os americanos. Eles queriam conquistar ali, inclusive em questão de proximidade política e ideológica dentro do país. Eles também tinham medo que a miséria e a pobreza nesses países americanos levassem a revoluções socialistas. Então é outra forma também que eles tentaram de conter essas possíveis revoluções. Tá? Então, Marina, você já falou o que significa e quais eram os âmbitos que eles ali ajudavam, que eles desenvolviam para realizar essa política da boa vizinhança. E em relação ao Brasil especificamente, então a primeira coisa que eu quero falar é que a relação da política da boa vizinhança não é exclusivamente Estados Unidos-Brasil. Envolve os outros países da América Latina também, inclusive Brasil e outros países da América Latina, não necessariamente sempre passando pelos Estados Unidos, mas hoje a gente vai focar relação Brasil-Estados Unidos, tá bom? Desde o século XIX, os Estados Unidos é um importante parceiro comercial para o Brasil. Eles
compravam as matérias-primas do Brasil e vendia principalmente a manufatura. Né? Então, comprava a laranja e vendia o suco. É isso que acontece em grande medida até hoje, né? E depois da Primeira Guerra Mundial, ele aproveita ali a ausência de alguns países americanos que voltam sua cultura exclusivamente para a guerra, para entrar mais força nos países das Américas. E Hollywood também entra de uma forma muito forte, né? Então, na década de 20, por exemplo, o sucesso de Hollywood no Brasil, ele era inegável. E isso tudo prepara esse terreno para essa política cultural, diplomática e econômica que acontece durante a política da boa vizinhança, que ela vai ajudar, inclusive, a recuperação do crédito de 29. Só isso, Marina? Claro que não. O principal consumidor dos Estados Unidos nesse período vai ser principalmente a Segunda Guerra Mundial em si. Né? Mas o Brasil, durante a guerra, ele vai adotar ali um status de uma equidistância pragmática. O que isso significa? Que ele vai negociar simultaneamente com os Estados Unidos e com países do eixo. Isso acontece, por exemplo, na siderúrgica, que ele vai fazer isso todo o tempo. Tudo estava levando a crer que ele ia fechar negócio com a Krug, uma empresa alemã, até que ele assina com os Estados Unidos. E por que isso acontece? A Alemanha era o segundo maior parceiro comercial do Brasil em 39, quando acontece então o bloqueio continental. E aí em 40, depois desse bloqueio, o comércio com o Brasil cai a 1/10 do que era no ano anterior. Em 41, o Brasil assina um acordo com os Estados Unidos comprometendo a vender matérias-primas estratégicas para a guerra unicamente para aquele país. A Alemanha não fica nada feliz, não é? Com isso. E aí acontece o fundamento dos navios brasileiros e aí o Brasil assina explicitamente a quebra de relações diplomáticas com os países do eixo e declara guerra à Itália e à Alemanha, tá bom? E aí, a partir disso, o Brasil vai cooperar abertamente com a política da boa vizinhança como forma governamental. A Hora do Brasil, por exemplo, que era aquele programa muito ligado, muito típico do Estado Novo, né, que acontece até o dia de hoje, mas que foi criado naquele momento de propaganda política, e é um programa de rádio do governo Vargas, que foi criado naquele momento, ele cede um tempo para fazer propaganda ali da política da boa vizinhança, tá? E aí, existia também uma determinação de lei que proibia que propagandas de outros países circulassem no Brasil. A gente está num período de extremo nacionalismo, né? E o Brasil abre as portas para receber um órgão ligado aos Estados Unidos, um órgão governamental chamado Office of Coordination of Inter-American Affairs, no Brasil, que vai ter 13 regionais aqui, 10 comitês e 3 escritórios, espalhados pelas principais capitais do Brasil, e com isso, para a divulgação da propaganda política e para a abertura para a política da boa vizinhança. Ao mesmo tempo, o Brasil vai se apropriar, o governo Vargas se apropria dessa máquina de propaganda do Estado do governo Roosevelt para poder produzir propaganda que seja alinhada aos ideais do governo Vargas também, fazendo orientações e censura, como aconteceu, por exemplo, com a Genevieve Naylor, que é uma fotógrafa norte-americana, e com o cineasta Orson Welles, tá, gente? Então, assim, essa máquina vai servir também aos ideais do Estado Novo. E a gente tem que pensar que a política da boa vizinhança, como ela acontece na prática e não apenas na retórica, ela vai sendo negociada, ela vai entrando em disputa, vai sendo assimilada, vai sendo ressignificada quando ela vem para o Brasil, tá? Então, por exemplo, a formação da siderúrgica, armamento das Forças Armadas, que eram duas pautas muito importantes para o Brasil, o Vargas conquista nesse momento de assinatura de acordo, que não eram coisas que eram interessantes para os Estados Unidos. Por quê? Porque ele não queria, por exemplo, levar o Brasil para a guerra, não queria, e o Brasil queria para entrar nesse concerto das nações, né, essa divisão, mostrar o poderio bélico, e ao mesmo tempo a questão da siderurgia interessava aos Estados Unidos que nós continuássemos sendo exportadores apenas de matéria-prima e produtores só de bens de consumo. E quando faz uma siderúrgica, que é uma indústria de base, não vai diretamente ao encontro dos interesses ali dos Estados Unidos, tá bom?
Os Estados Unidos também realizavam censura e orientações, tá? Eles tinham esse órgão governamental que fazia aprovação prévia daquilo que deveria ser divulgado para a política da boa vizinhança. Isso não é feito apenas no governo autoritário de Getúlio Vargas, mas nesse momento que o Estado cresce norte-americano, também tem essa propaganda política orientada e censurada também por um órgão oficial norte-americano. A última coisa que eu queria ressaltar para vocês é que se o governo Vargas vai apoiar explicitamente a partir de 42, antes disso a gente já tinha a política da boa vizinhança circulando no Brasil e sendo alimentada por atores não governamentais. Lembra que eu falei dos intercâmbios de estudantes, de pessoas ligadas à indústria cultural, a teatro, a cinema, né? A Carmen Miranda, por exemplo, que a gente citou, mas também o Érico Veríssimo, que ele vai passar um intercâmbio ali nos Estados Unidos e vai escrever Gato Preto em Campo de Neve, tá? Isso vai ser intercâmbio político, intercâmbio ali de profissionais e de estudantes, vão ter atores, os publicitários vão entrar muito em contato, as próprias empresas que vão se tornando multinacionais, elas também vão realizar esse contato. Dentro dessa agência norte-americana, que é um órgão governamental da política da boa vizinhança, o Office, que a gente tanto falou aqui hoje, também vão ter protagonistas brasileiros. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que os Estados Unidos pretendiam uma coisa com a política da boa vizinhança e na prática ela acontece em negociação, em conversa, em conflito, em apropriação, em ressignificação. Então que apesar de serem poderes desiguais, a prática daquilo que se foi realizado também tem protagonismo latino-americano, também tem protagonismo brasileiro, tá? Por hoje é o que eu gostaria de falar com vocês e espero que tenham gostado e fiquem atentos no nosso canal que em breve tem mais novidades. Um abraço!